A paz do Senhor, meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus nesta manhã, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, que disse assim a palavra de Deus: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acham-se diante de nós dois caminhos: a ampla estrada da satisfação própria e o caminho estreito do sacrifício. Podeis levar na estrada larga o egoísmo, o orgulho, o amor ao mundo. Os que trilham o caminho estreito, porém, têm de deixar de lado toda a carga e o pecado que tão comodamente nos rodeia. Que sendas escolheste? A estrada que leva à morte eterna ou a que conduz à glória e à imortalidade? Jamais houve na história do mundo um tempo mais solene do que aquele em que vivemos. Nossos interesses eternos se acham em jogo e devemos despertar para a importância de tornar firme nossa vocação e eleição. Não ousamos arriscar nossos interesses eternos em meras probabilidades. Cumpre-nos ser zelosos. O que somos, o que fazemos, o que haja de ser nosso procedimento no futuro, são todas questões de indizível importância. E não nos podemos permitir a desatenção, a indiferença, o desinteresse. Convém-nos a cada um de nós perguntar: o que significa para mim a eternidade? Acham-se nossos pés na senda que conduz ao céu ou na estrada larga que leva à perdição? Os que tornam a vida cristã vitoriosa reputarão tudo como perda pela excelência do conhecimento de Cristo. Unicamente os que permanecem em Cristo podem saber o que seja a verdadeira vida. Avaliam o valor da religião genuína. Puseram seus talentos de influência e meios de aptidões no altar da consagração, procurando unicamente conhecer e cumprir a vontade daquele que morreu para os remir. Sabem que a vereda que precisam trilhar é reta e estreita, e que hão de encontrar muitos obstáculos e tentações aos resistirem às seduções da estrada mais ampla que conduz à ruína. Discernirão, porém, as pegadas de Jesus e avançarão firmes em direção ao alvo pelo prêmio da soberana vocação do seu Senhor e Salvador. Escolherão a estrada real que conduz ao céu, e bem que seja reta e estreita, pois tem um apreço ao grande galardão. Nos muitos ensinamentos de Jesus, aqui nós encontramos um formidável. Aqui o Senhor Jesus, ele ensina os seus discípulos a escolher o melhor caminho a seguir e a melhor porta a entrar. Uma das coisas que nos chama muito a atenção é que o Senhor Jesus Cristo, ele nunca obrigou ninguém a segui-lo. Ele apenas convidou. Ele disse lá em São Mateus, capítulo 11, e o versículo 28, ele convida a todos dizendo: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui nesse texto nós encontramos Jesus convidando a todos para vir a Ele, e com o único propósito de ser humilde como Jesus e encontrar descanso para as vossas almas, as nossas almas. Esse é o propósito pelo qual o Senhor Jesus Cristo convida a toda a humanidade a vir a Ele. Só que nos muitos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós encontramos o Senhor nos dando um direito de escolha. Desde o Velho Testamento, o nosso Deus, ele deu direitos de escolha, ou aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio.
É o direito que o homem tem, dado por Deus, de escolher aquilo que ele quer, a vida que ele quer viver, o caminho que ele quer seguir e a porta que ele quer entrar. Aí aqui, no texto em epígrafe, nós vemos o Senhor Jesus Cristo dando esse direito para todos os homens, tanto nos dias em que ele estava ensinando, como nos dias atuais. Nós temos a Bíblia e a Bíblia ela é totalmente atual. A Bíblia nunca precisa ser atualizada porque ela é atual em todos os tempos e em todas as gerações. E aqui nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele usa uma figura de retórica de duas portas e dois caminhos. E ele mostra aqui o sentido ou significado das duas portas e dos dois caminhos. Ele dá, meus amados irmãos, ele dá tudo aquilo, todo o sentido a esta palavra, a este ensinamento. Veja que ele convida a todos a entrar pela porta estreita. Oxente, mas por que Jesus convida o homem a entrar pela porta estreita? Ele mesmo fala na parte B do versículo, na parte C do versículo, ele disse: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Só que aqui nós vemos Jesus Cristo convidando os homens a entrar pela porta estreita, porque a porta estreita e o caminho apertado leva à vida. Só que Jesus não omitiu nem um tio, nem um jota dos seus ensinamentos. E ele disse aqui, para concluir o versículo, ele disse: poucos há que a encontrem. Agora escute só. Ele fala da outra porta. Ele disse: olha, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Há uma grande diferença nesse ensinamento de Jesus, da porta, entre as duas portas e os dois caminhos. Nós vemos que a porta larga, ele disse: a porta larga e o caminho espaçoso conduz o homem à perdição. E a porta estreita e o caminho apertado conduz o homem à vida, leva à vida. Só que aqueles que entram pela porta larga e trilham pelo caminho espaçoso, eles vão dar de cara com a tragédia, que Jesus Cristo disse que aqui usa a palavra perdição. E a perdição é uma tragédia, a perdição é um tormento, a perdição é uma angústia inacabável, a perdição é um sofrimento que jamais acabará. Só que Jesus disse: muitos são os que entram por ela. Agora, por quê? Porque são muitos que entram pela porta larga e são muitos que trilham o caminho espaçoso. Por quê? Meus queridos, porque são caminhos fáceis. É o caminho e a porta da facilidade. É onde você encontra tudo facilmente. Entendeu? É onde você encontra tudo facilmente. E nós podemos até exemplificar essa porta larga e o caminho espaçoso com tudo aquilo que satisfaz o desejo da carne do homem. Tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é contra a Deus, tudo aquilo que entristece o coração do Senhor, mas que deixa a carne do homem satisfeita. Aí você pode até me perguntar e dizer: mas como é isso, irmão Moisés? Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, no capítulo 5 e o versículo 19, Paulo mostra que as obras da carne são as coisas mais fáceis que os homens encontram hoje. Veja, Paulo disse: porque as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade,
porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Só que aqui, nessas obras da carne, nós vamos incluir, sabe o quê? Nós vamos incluir o egoísmo, o orgulho e o amor ao mundo. Isso aqui são coisas que você vai encontrar dentro da porta larga e no caminho espaçoso. Você vai encontrar tudo isso aqui porque você vai estar praticando tudo isso aqui. Observe a diferença entre o homem que entra pela porta estreita e anda pelo caminho apertado. Veja a diferença desse homem para o homem que entra pela porta larga e anda pelo caminho espaçoso. Veja a diferença. O profeta Malaquias, no capítulo 3, se não me falha a memória, o versículo 18, Malaquias disse o seguinte: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Quando o homem ele entra pela porta larga e anda pelo caminho espaçoso, ele pratica tudo isso aqui que o apóstolo Paulo falou, mais o orgulho, o egoísmo e o amor ao mundo. Ele pratica tudo isso aqui. Por quê? Porque dentro dessa porta larga e no caminho espaçoso só tem disso aqui a pior. O homem que entra pela porta larga, que anda pelo caminho espaçoso, ele mata, ele rouba, ele adultera, ele se prostitui, ele se homossexualiza, ele pratica o egoísmo, a maldade, ele pratica todos os tipos de crimes diante da presença do Senhor nosso Deus. Por quê, irmão Moisés? Porque nessa porta larga e nesse caminho espaçoso não existe limites. Não existe alguém que possa colocar um limite no indivíduo. Não, o cara anda livre. O indivíduo anda livre, praticando tudo aquilo que ele quer. E ninguém que habita nesse caminho espaçoso e que está dentro dessa porta larga, não coloca limites. Ninguém pode colocar limites e nem tem condições de colocar limites. Por quê? Porque isso aqui é óbvio dessa porta larga. Então é por isso, queridos irmãos, que no mundo em que nós vivemos hoje, nós vemos tanta violência, nós vemos tantas maldades diante dos nossos olhos, nós vemos tanta imoralidade, tanta corrupção, nós vemos tantas coisas estarrecedoras que deixam a nossa alma perplexa. Por quê? Porque essas pessoas resolveram andar pelo caminho espaçoso e adentrar pela porta larga. É por isso que o homem pratica todas as coisas que não presta diante da presença de Deus. E nos dias de hoje principalmente. Nós vivemos dias difíceis hoje. Onde nós encontramos tudo que a gente não queria encontrar. Mesmo numa época difícil, numa época de pandemia, onde o vírus tem matado milhares de pessoas, mas o homem não se arrepende dos seus erros. O homem não quer se converter dos seus maus caminhos. Eles não querem sair de dentro do caminho espaçoso e procurar trilhar pelo caminho apertado. Aí você me pergunta, mas que caminho apertado é esse, irmão Moisés? Eu te respondo. Veja que Jesus convida o homem a entrar pela porta estreita e não entrar pela porta larga nem pelo caminho espaçoso. Ele convida as pessoas a entrar pela porta estreita e ele disse, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida. Veja, Jesus não quer que ninguém entre pela essa porta larga e nem pelo caminho e nem ande pelo caminho espaçoso, mas ele convida o homem a entrar pela porta estreita. Veja que Jesus aqui não está obrigando a ninguém a entrar pela porta estreita nem andar pelo caminho apertado, mas ele está dando uma liberdade para que o homem escolha. Só que ele convida
a entrar pela porta estreita, porque a porta estreita vai levar o homem ao céu. E o que eu encontro dentro dessa porta estreita, irmão Moisés? O que é que eu encontro no caminho apertado? Primeiro, nós vamos encontrar, meus queridos irmãos, nessa porta, o sacrifício. Não o sacrifício de tolo, não sacrifícios que firam a santidade do Senhor. Não, nós vamos encontrar aqui um sacrifício, ou seja, renunciar tudo aquilo que tem dentro da porta larga e que tem no caminho espaçoso. Aí você me pergunta, mas como assim, irmão Moisés? Eu te respondo, nós temos que viver uma vida de renúncia. Renunciar o quê? Renunciar à prostituição, renunciar ao adultério, renunciar à violência, renunciar à maldade, renunciar à impureza, renunciar à lascívia, renunciar à idolatria, à feitiçaria, renunciar à inimizade, renunciar às porfias, às emulações, à ira, às pelejas, às dissensões e às heresias. Nós temos que, quando nós passamos a entrar pela porta estreita e andar no caminho apertado que conduz à vida, nós temos que viver uma vida de renúncia à inveja, aos homicídios, às bebedices, às glutonaria, ao orgulho, à prepotência, ao egoísmo e o amor ao mundo. Nós temos que renunciar tudo isso para trilharmos o caminho da vida e entrar pela porta estreita, porque quando nós renunciamos tudo isso, nós passamos a encontrar a vida, e a vida é Jesus, e a porta estreita é Jesus, e o caminho apertado é Jesus. Aí você me pergunta, como assim, irmão Moisés? Eu te respondo. Em João capítulo 10, versículo 9, Jesus Cristo disse: eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. No capítulo 14 e o versículo 6 do Evangelho de Jesus Cristo que João escreveu, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Você entendeu a diferença entre uma porta e outra porta, entre um caminho e outro caminho? Viu a diferença? Uma porta larga e o caminho espaçoso conduz o homem ao quê? À perdição, ao inferno. Mas a porta estreita, que é Jesus, e o caminho apertado, que é Jesus, leva a vida. Agora deixa eu te falar uma coisa. Jesus disse que são poucos que entram por ela. São poucos os que entram pela porta estreita e trilham o caminho apertado. Porque aqui o indivíduo tem que viver uma vida de renúncia. Tem que renunciar ao pecado todos os dias. Tem que renunciar ao prazer da carne todos os dias. Tem que renunciar à maldade. Tem que renunciar a tudo aquilo que é pecado para viver uma vida de santidade e obediência à palavra de Deus e ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que eu não sei qual a porta que você entrou ou o caminho que você está trilhando por ele. Eu não sei, você sabe, você que está aí do outro lado, você sabe. Mas só que eu quero te convidar a entrar pela porta estreita, como falou o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar para você entrar pela porta estreita e caminhar pelo caminho apertado, porque essa porta estreita e esse caminho apertado vai te levar à vida, porque Jesus é a vida. Ele deu a sua vida pela nossa vida. Nós estávamos condenados ao inferno. Todos os seres humanos estavam condenados ao inferno. Mas nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, com um amor tão grande pelas suas criaturas que Ele fez e colocou aqui na terra, Deus enviou o seu próprio Filho, como o próprio Jesus falou em João capítulo 3, versículo 16, quando ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que o Senhor Jesus quer que você faça é entrar pela porta estreita. É você encontrar o caminho da vida, o caminho da salvação, que Jesus abriu com o sangue que ele derramou lá na cruz do Calvário por nós. Deus entregou seu Filho para morrer por nós ali na cruz do Calvário. E a cruz é o caminho que nos conduz ao céu. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário é o caminho que nos purifica e nos leva até o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva a Deus. Que nessa manhã você possa aplicar essa palavra no teu coração e entender que Jesus te ama com um amor incondicional. Independentemente da vida que você está vivendo, Jesus te ama e Ele quer mudar a história da tua vida. Aceite a Cristo como teu Salvador hoje. Entregue a sua vida nas mãos dEle, para que você possa entrar por essa porta estreita e andar pelo caminho apertado que te levará à vida, às mansões celestiais, ao lugar de gozo, prazer, alegria e felicidade sem fim, na presença do nosso Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem com os seus irmãos, com amigos, e se inscreva no nosso canal, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos por essa palavra, por essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, e te agradecemos pelos nossos irmãos que estão nos ouvindo nessa noite. Que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor convença o coração de homens e mulheres nesta manhã, para que eles possam ter um encontro real contigo, Pai, para que possam viver dias felizes aqui na terra, e quando partir daqui para a eternidade, viver dias muito, muito mais felizes na tua presença, para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos, hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus.